Bem, amigos do Curso Fórum, mais um Fórum Opina para vocês. Hoje com Felipe Novaes, um dos professores de Direito Penal da casa, e também o Álvaro, professor de Ética aqui também do Curso Fórum. Eu quero começar fazendo uma pergunta ao Novaes, e pela forma como ele conduz as aulas e como ele qualifica tudo que é tratado no direito penal. E a gente tem visto aí, na atualidade, falar muito sobre o racismo e sobre injúria racial. Apesar do delegado ter qualificado aquela menina lá, torcedora do Grêmio, como uma injúria, Novaes, eu queria que você fizesse essa diferenciação para a gente. O que é racismo e o que é injúria racial? Muito bem, obrigado aí pelo convite, Daniel. Álvaro, sempre um prazer dividir aqui a nossa filmagem com você. É uma diferenciação que aqui no Brasil muita gente ainda tem dificuldade em fazer, Daniel. A origem da proibição do racismo aqui no Brasil, ela começa com uma contravenção penal, lá em 1951. Depois disso, ela evolui então para crimes de racismo na Lei 7.716 de 89, que é a partir da Constituição Republicana de 88, a lei que vem regulamentar o racismo que apareceu lá na Constituição como um crime inafiançável e imprescritível. Não tinha esse crime, não tinha um tipo penal tratando disso. Então, em 89, a Lei 7.716 tipifica as condutas de racismo. E ela faz isso de duas formas. Primeiro, com crimes que são inerentes a crimes que proíbem o exercício de direitos, que impedem o exercício de direitos. Então, do artigo 3º até o 14 da lei, todos os crimes são muito semelhantes, só muda o objeto do direito que está sendo impedido ou dificultado no seu exercício. Por exemplo, frequência a salões de cabeleireiro, tem lá um artigo que trata disso. Um outro que trata do casamento, o pai que impede o casamento da filha com alguém que é de outra raça, ou de outra cor, ou de outra etnia. Depois um outro que fala de matrícula em escola, então negar a matrícula na escola e tal, que são crimes individuais. Então há um equívoco por parte de algumas pessoas que dizem que os crimes de racismo são sempre coletivos. Não, nesses artigos, 3º ou 14, são crimes individuais. Lá no artigo 20, o legislador então cria um crime genérico, que é o crime de praticar atos de discriminação racial ou incitar a prática desses atos. Aí sim nós estamos diante de um crime que atinge a coletividade da raça negra, da raça branca. Embora a origem da lei brasileira tenha sido para proteger os negros, ela protege também as outras raças, obviamente. Se é que é possível fazer essa divisão da raça humana em raças, mas quem faz a divisão faz em negros, arianos e mongóis, que seriam os de origem amarela, os orientais. Então, esse crime é um crime mais genérico, um crime que fala em praticar atos de discriminação. Logo depois disso, foi criada a injúria racial no Código Penal, que na verdade não é racial, ela é preconceituosa. Ela tem raça, cor, etnia, religião, idoso e deficiente. Então ela não trata só da proteção da raça. E a injúria é um crime contra a pessoa, está dentro do título dos crimes contra a pessoa. O que faz a diferença entre os dois é o dolo. Na injúria racial, o dolo é de ofender alguém, um indivíduo, em razão da sua raça, da sua cor, da sua etnia, da sua religião, da sua condição de idoso ou de deficiente. Então o dolo é de praticar um crime contra a pessoa e não contra a coletividade daquela raça ou daquela cor. Esse é o critério de diferença. Agora, numa situação como essa que aconteceu no estádio de futebol, é muito difícil mesmo determinar qual é o crime. Porque o que vai diferenciar um do outro é a intenção de quem praticou, o dolo de quem praticou. Se aquela moça e as outras pessoas, não foi só ela, ao gritarem macaco para aquele goleiro, era um goleiro, não era? Goleiro, Era um goleiro que é da cor negra, tinham o dolo exclusivamente de fazer com que ele se sentisse ofendido em razão da sua raça, atingir a sua dignidade, o crime é injúria racial e a tipificação feita lá pela Polícia Civil está correta. Agora, se o dolo dessas pessoas é pelo menos eventual, de causar uma ofensa coletivamente a pessoas da raça negra, eu não sei, isso não é de se sentir ofendido, né? É a intenção de quem ofende. Porque você pode dizer, um negro que estava lá na arquibancada se sentiu ofendido. Ok, mas isso não é o que caracteriza o dolo. Eu posso ter dolo de ofender só aquela pessoa e acabou ofendendo todo mundo. Mas o que importa é o dolo da pessoa. E dolo é um elemento subjetivo do tipo penal, que está dentro da cabeça das pessoas. Portanto, muito difícil de ser comprovado nos casos concretos. De qualquer maneira, embora a sanção penal seja a mesma, a injúria por preconceito é de ação penal condicionada à representação, comporta fiança e não é imprescritível. Já o racismo é de ação penal pública incondicionada, ele
é imprescritível e inafiançável, o que dá a ele uma característica mais grave. Havendo dúvida quanto ao elemento subjetivo, a dúvida no direito penal é em favor do réu, em favor da liberdade. E aí deve prevalecer a injúria racial e não o racismo. Perfeito. Felipe, assim, só para ficar claro para mim, inclusive, é diferente daquele caso do grafite. No caso do grafite, um outro jogador o xingou, usando o elemento racial como elemento de ofensa. Ali fica muito claro que é injúria. Perfeito. Porque ali fica muito claro o dolo do jogador que xingou, que era um argentino, salvo engano, de atingir o grafite individualmente. Agora, quando eu grito lá no estádio, na arquibancada, ou naquele caso do Daniel Alves, em que jogou a banana no estádio e tal, que não foi no Brasil, mas se fosse, né, a conduta já me parece diferente. Na minha opinião particular, uma pessoa, quando grita macaco no estádio de futebol, assume pelo menos o risco, aceitando a possibilidade, que é o dolo eventual, de ofender as demais pessoas integrantes daquela raça. Então, na minha opinião, é uma opinião, é claro que depende do caso concreto, quando alguém faz um xingamento desse, ainda que dirigido a um só jogador, ela assume o risco, aceitando, que é o dolo eventual, pela teoria do consentimento, previsão e aceitação, de atingir, de ofender um número indeterminado de pessoas, o que acaba trazendo a tipificação para o racismo. Mas volto a dizer que isso depende da demonstração do dolo, ou seja, ouvir a pessoa que xingou, ouvir a vítima, ouvir as pessoas que estavam ao lado. Se alguém, de repente, falou para ela, olha, você vai acabar ofendendo, tem um cara negro aqui do lado, dane-se, não quero saber. Então, é preciso se investigar e colher provas disso. A dúvida, como eu disse, vai para a injúria racial mesmo. O Novaes, aproveitando já o gancho e a presença do Álvaro aqui também, houve uma polêmica com relação ao advogado, que aceitou fazer a defesa dela, depois recusou, não se sabe muito bem se ele a tinha como cliente. Álvaro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, da desistência, da recusa, ou então se ele fosse um advogado dativo. Legal. Posicionar legal. Cada um dos pontos. Cumprimentar meus amigos, então, o Daniel, o Felipe, agradecer aqui o convite a gente poder fazer esse bate-papo, que é muito importante, essa interdisciplinariedade, buscar, a partir de um caso, toda a aderência jurídica que existe dessas disciplinas. E com relação não só a esse caso, mas a todos os outros, a gente precisa relembrar algumas coisas quando a gente fala do Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94. A primeira delas é o quê? O advogado dativo. Ele pode recusar aceitar alguma demanda? Ele vai dizer para o Estado, né, na verdade para a OAB, que fecha um convênio com o Estado por não possuir defensores públicos suficientes, ele diz as áreas que ele gostaria de atuar, que ele tem aderência, que ele quer efetivamente advogar. E ao afirmar que quer atuar na área penal e recebe uma demanda dessa, por exemplo, ele apenas com justo motivo poderia recusar. Com justo motivo. Não tendo justo motivo, ele deveria atuar, uma vez que a OAB o nomeou no caso de dativo. Me parece que o caso concreto não é esse. Então, aí fica uma relação entre advogado e cliente. E a relação advogado e cliente, ela é fixada sempre numa relação de confiança. Isso é um desdobramento de um princípio do Código de Ética e Disciplina e de todo o regramento ético estatutário. A relação de confiança é o que baliza a relação entre advogado e cliente. Então, muitas vezes o advogado pode não ter se sentido seguro em atuar para ela, pode não ter estabelecido essa relação de confiança. Ela pode ter estabelecido a relação de confiança com ele, mas ele não com ela. E isso, enfim, faz parte das relações humanas. A gente não pode recortar aqui e pensar que todo mundo é um boneco de pano, um robô, né? Então, ele pode, efetivamente, recusar esse patrocínio. Se ele já estivesse patrocinando, ou seja, já tivesse investido de poderes como a procuração, ele iria renunciar. E aí uma coisa importante, tanto na recusa como na verdade, na recusa recomenda-se, mas na renúncia, isso é considerado infração disciplinar, ele não pode apresentar o motivo. Vamos dizer que ali, abrigado pela questão do sigilo profissional, a ofensora ou o ofensor revele a ele o motivo que fez com que ela agisse ou ele agisse daquela forma. Então, ao revelar esse motivo, isso já está naturalmente abrigado pelo sigilo profissional. E ele não pode revelar o motivo da renúncia. Muitas vezes ela pode ter dito, olha, de fato, eu queria ofender a toda a raça negra e falei isso e falei conscientemente. E pronto, se ela afirma, por exemplo, isso no bojo do sigilo profissional, ele não pode, renuncio porque a intenção dela era essa. Por quê? Ele não só revela uma questão que é revestida pelo sigilo profissional, como também quebra a própria relação de confiança. Então, veja,
É possível o advogado recusar a demanda, não sendo advogado dativo, não havendo justo motivo, e até mesmo renunciar à demanda. E na renúncia, por motivos de foro íntimo. Ele não deve apresentar o motivo da renúncia jamais. Isso também é uma coisa importante para a gente salientar aí para os nossos alunos. Perfeito. Agradeço a você, Álvaro, a você, Novaes, Legal. pela disponibilidade de estarem aqui com a gente no Fórum Opina e convidar vocês a assistirem os nossos vídeos. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.